Então Jesus falou assim com toda a clareza, lá em Mateus no capítulo 6, no verso 21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Seu tesouro, sua percepção de valor se torna um trilho que te direciona. E não apenas vira um alvo, vira uma força motriz, né, que faz com que você vá na direção daquilo. Então tudo que você dá valor te atrai. E de alguma forma, eu e você precisamos entender que nós precisamos ter uma cultura crescente, progressiva, de valorizar a Deus. Aleluia. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Gente, a alegria estar com vocês e desfrutar desse tempo de regozijo no Senhor, né? Por esses 60 anos da INA. A gente tem sido muito abençoado, tocado, inspirado por essa casa. Estava ontem realmente agradecendo a Deus. Nos primeiros lugares que foi doido o suficiente, pastor Samuel e Lígia, para deixar nós ministrarmos. Eu acho que eu tinha 19 anos de idade, né? Uma das primeiras oportunidades ministeriais que eu tive. Mas foi num dos acampamentos aqui, promovido no Histórico Manaim, que eu reencontrei a Kelly. Aliás, ali tem uma unção casamenteira naquele acampamento, impressionante, né? E a gente realmente tem muita coisa que dizer e agradecer a Deus desde, né, aquela época. Lembro de Kelly e eu, recém-casados, dizendo: a gente quer ser que nem Samuel Lígia, ver os filhos todos servindo ao Senhor, né? Isso sempre nos inspirou. Ver a maneira como a igreja foi crescendo, né, fortalecendo. Eu lembro quando fui em Irati, começamos a primeira das alcances. Eu comecei a sentar aqui já na fase com Davi à frente, Davi e Mônica sendo usados por Deus. E ontem passou tanta coisa, eu estava realmente muito emocionado e grato a Deus. E a gente ficou feliz pela oportunidade de estar junto, celebrando com vocês. E ainda de quebra, repartir algo agora cedo. Kelly vai ter que sair antes de eu terminar de falar. A gente ia ficar o dia todo, iria embora no final. A companhia aérea cancelou o voo do fim do dia, e a opção ou era sair hoje 12h10, né, ou eu perder os cultos de amanhã. E estava assim, negociava a segunda parte. Então ela sai um pouquinho antes para despachar as malas, porque eu vim de uma outra viagem. Eu saio no final. Eu não sei se dá tempo de eu orar no final da palavra, e talvez eu saia correndo, mas se não der, alguém vai fazer isso. E em suma é isso. Muito feliz por estar com vocês, não só o povo da Nova Aliança, igrejas associadas, a família, né? Nova Aliança, muito bom. Vocês estão prontos para receber uma palavra de Deus? Eu creio que eu tenho a palavra de Deus para repartir com vocês. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 16, no verso 11. Salmo 16, 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, acompanhe comigo. O texto sagrado diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Ao olhar para essa declaração do salmista, esse salmo é atribuído a Davi, tu me farás ver os caminhos da vida, eu fico pensando que o Deus que nos criou, e nos criou com um propósito, e mais do que garantir uma existência ou sobrevivência, ele obviamente propôs um trilho. Quando a Bíblia fala a respeito de caminho, ela está falando daquilo que nos direciona, da nossa movimentação, da progressão, do alvo a ser alcançado. E particularmente quando Davi diz, tu me farás ver os caminhos da vida, isso me sugere, e acho que a gente não precisa de nenhuma lógica profunda, que a gente não tem a capacidade de ver isso sozinho. Não se trata apenas de uma percepção natural, o caminho é esse, mas é algo que a gente depende do Senhor. E esse é um ponto importante que nós vamos explorar depois, como entrarmos nesse lugar de percepção dos caminhos da vida. Mas depois outras duas declarações são feitas, e para mim não tem como tirá-las do contexto.
elas estão relacionadas com o entendimento do que é o caminho da vida. Ele diz, na tua presença, a plenitude de alegria. Ele não diz só alegria, ele diz plenitude de alegria. A palavra de Deus diz que diante do Senhor a tristeza salta de alegria. E nós precisamos entender que diante do Senhor não temos só acesso a uma certa medida de alegria, mas a Bíblia diz plenitude de alegria. Mas a Bíblia não trata essa alegria como se fosse um mero sentimento aí, né, etéreo, subjetivo. A Bíblia o relaciona de uma maneira direta com deleites. E à sua direita ou destra, há delícias ou deleites perpetuamente. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus cria Adão e Eva, os estabelece no jardim. E nós vamos pensar que antes da queda eles estão em plena, perfeita comunhão com Deus. Isso significa que não existe nada obstruindo o plano e o propósito do Senhor. Agora, apesar deles terem essa plenitude de alegria que eu e você somos chamados a ter, evidente que Deus não os impediu de ter acesso a outras fontes de alegria. O próprio Deus, quando criou o homem, reconhece que ele está sozinho, solitário, né? E decide presenteá-lo com aquilo que ele já havia planejado antes, com a mulher, com o casamento, né? E Deus está dizendo, eu não tenho problema que você tenha outras fontes de alegria, desde que elas não privem você de mim. Deus olha para aquele casal e diz, vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Eu não sei na sua Bíblia, na minha toda está maiúscula, negrito, né? E essa diversidade me chama a atenção, porque comida não é o que Deus deu só para subsistência. Ele também fez pensando em fonte de prazer. Ele podia ter feito um único fruto, de uma única cor, com um único cheiro, com uma única textura, que tivesse todos os nutrientes, a gente comeria aquilo todo dia, talvez seria um tédio, mas a sobrevivência estaria garantida. Mas ele caprichou em todos os formatos, cores, sabores, cheiros, texturas, frutas sazonais, né? Tem hora que você fica esperando a próxima estação, e de alguma forma ele estava dizendo, eu não tenho nenhum problema, desde que vocês não cruzem essa linha. E aí quando Deus estabelece uma restrição, ele está dizendo, não busque outros prazeres que levem você para longe de mim. Uma vez eu vi um pregador dizendo que o pecado não dá nenhum prazer. Pensei, se não desse, ninguém pecava, né? A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, uma alusão falando a respeito de Moisés, de um posicionamento que ele tem a respeito de não ceder, né, aos prazeres do pecado. Então, o pecado tem um prazer momentâneo, ilusório, vai matar quem participou dele por pouco tempo, mas tem. E Deus estava dizendo, eu não quero que você perca o que eu disponibilizei. Mas nós conhecemos a história. O primeiro casal faz uma escolha e eles se privam daquilo que de extraordinário, a plena medida de alegria lhes foi oferecida. A comunhão é quebrada, um ingrediente falso para oferecer alegria introduzida. E logo depois da queda, nós temos todo o desdobramento da revelação do plano de salvação ao longo das Escrituras de forma progressiva. É num momento como esse que surge no cenário alguém como Davi. Um homem que não foi diferente só dos da sua geração. Mas quando você olha em praticamente todo o Antigo Testamento, a percepção de relacionamento com Deus que ele tinha era extraordinário. Deus o chama de um homem segundo o seu coração. Alguém consegue lá no Salmo 27:4 dizer, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário, contemplar sua formosura, inquirir no seu santo templo todos os dias da minha vida. E esse camarada diferenciado pelo Espírito, nesse processo onde Deus está trabalhando a restauração daquele acesso à plenitude de alegria, ele começa a ter percepções que talvez ninguém ao longo das Escrituras teve. E ele começa a dizer, na tua presença, a plenitude de alegria. Deus claramente está dizendo, eu quero devolver ao homem aquilo que foi perdido, aquilo que foi comprometido. E Davi, que entra nesse lugar profundo, muito mais do que não só os da sua geração, talvez de toda uma era e de uma aliança, em algum momento, ele consegue a façanha
de repetir o comportamento do primeiro casal, cruzar o limite, né, estabelecido por Deus, adentrar no terreno proibido de prazeres e de alguma forma comprometer o acesso àquilo que ele mesmo entende que Deus está procurando restaurar. O que me faz questionar é o seguinte: se gente como Adão e Eva, que descobriu a plena medida, eu e você viemos pelo caminho inverso. A gente sai do pecado para a conversão. Eles começaram da conversão para o pecado. Se gente como Adão e Eva acabou trocando essa fonte, se gente como Davi, que percebe o que Deus está construindo, em algum momento comprometeu isso, a pergunta a ser feita para mim e para você, que não só somos crentes, mas que lideramos outros crentes, será que eu e você estamos isentos de algum momento cruzar essa linha, de irmos para um lugar aonde Deus não nos chamou e pior, que nos prive dele? O livro de Hebreus diz no capítulo 3, no verso 12, tenham cuidado, irmãos, vou ler do 12 ao 14, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Uma advertência feita a quem já passou para esse lugar de comunhão com Deus, está descobrindo que aqui tem algo extraordinário, mas a Bíblia diz, cuida para que o seu coração não se afaste, só pode afastar quem primeiro aproximou. Ele continua e diz, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar de Deus vivo, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O que leva alguém a perder a sensibilidade para com Deus? O que leva alguém a se afastar de Deus? O que leva alguém a simplesmente comprometer essa fonte de plena alegria, que ainda não foi desfrutada plenamente, mas pelo menos em certa medida? E mais importante do que saber como acontece isso, é saber para que se evite o processo. Em agosto do ano passado, eu estava ministrando uma conferência, estava com um dos gigantes espirituais dessa nação, um homem muito piedoso, que eu respeito e admiro, e eu não consegui esconder dele que eu já estava num jejum prolongado. Quando chegamos, ele falou, alguém te pega no aeroporto, nós vamos almoçar. Eu falei, pastorzão, fico feliz de sentar com vocês, mas não estou comendo hoje no almoço. Ele falou, a janta? Eu falei, também não. Ele falou, tranquilo, subirá. Amanhã nós tomamos café da manhã junto. Eu falei, pastor, amanhã também não. Aí eu lembro que ele falou assim, você está jejuando? Eu falei, estou. Segundo dia ele falou, há quantos dias você está jejuando? Eu falei, faz uns dias. Ele falou, quanto tempo mais vai? Eu falei, vai mais um tempo. Ele falou, Subirá, você me permita te fazer algumas perguntas? Ele falou, eu acho que você, das pessoas que eu conheço, talvez esteja entre os que mais jejuam. E ele me disse assim, eu tenho um problema de gastrite, dificilmente eu consigo jejuar mais do que um dia. Então ele queria fazer muita pergunta fisiológica. A nossa conversa, né, entrou no terreno do que a Bíblia diz. Mas em algum momento ele falou assim, o que é que tem movido você com tanta frequência, com tanta repetição, né, com tanta intensidade? Não é só a frequência dos jejuns, mas a duração deles. O que você diria que te move hoje? Falei, pastor, aos 18 anos, quando eu comecei a ficar meio doidinho com o assunto, eu queria o sobrenatural. E alguém me disse que isso era um caminho, uma chave para lá. Eu tinha um versículo que me movia muito ao lugar da oração do jejum, é que o reino de Deus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. E eu dizia, eu quero o melhor de Deus. E eu falei para ele, olha, eu posso te garantir que o jejum me ajudou muito a acessar o sobrenatural. Falei, mas hoje, talvez já há mais de uma década, essa não é mais minha resposta. Hoje o que mais tem me feito focar no jejum é a capacidade que ele me dá de perceber os deleites espirituais. E quando eu falei isso, ele fez uma cara de interessante. Ele falou, me fale mais sobre isso. Eu falei, para te explicar isso, eu vou ter que te contar um exemplo. Foi nesse mesmo jejum, eu estava numa outra reunião com pastores, e todo mundo saiu para o almoço, eu fui junto, eles queriam me mandar para o hotel. Eu falei, de jeito nenhum, que eu vou perder a conversa, vocês vão continuar falando de Deus, os testemunhos à mesa. Falei, não se preocupe. Falei para eles, aliás, hoje vai ser um banquete, vou tomar água com gás, com limão espremido. Todo mundo riu.
E quando chegamos lá, levei a sério a brincadeira, pedi a água e pedi o limão. Limão melhora o pH da água, do sangue, às vezes você precisa disso. Por que eu fiz isso? A turma normalmente diz que a água não tem gosto. Quem faz jejum prolongado discorda. Porque depois da limpeza, da desintoxicação que o seu organismo passa, sem contar que deixa de ter aquele bombardeio de tanta diversidade de coisas no paladar, a percepção do paladar, ela fica muito aguçada. Então tem água que eu bebo, eu sinto que ela tem um gosto mais salobro. Eu sei que o pH é alto e ela está diferenciada em relação aos sais. Tem água que eu bebo e você percebe que ela tem um gosto metálico. Você vai olhar a composição da garrafa, os minerais estão numa medida diferente. Você começa, e tem lugar que é difícil beber água, que o gosto, né, fica estranho sem nem você saber porquê. Então o limão é sempre um recurso. Pedi para o garçom, daqui a pouco o garçom traz veio trazer aqueles copinhos pequenos, um copo com pouco, e trouxe um copo maior do que esse de água, quase que cheio de limão. Na hora que eu vi aquele tanto de limão, pensei, ele não entendeu o que eu queria. Eu acho que ele confundiu com a limonada. Apesar que estava bem forte a cor do limão. Mas eu, curioso, dei uma provadinha. E quando eu dei uma bicada, eu falei, tá doce. Chamei o garçom, falei, amigo, acho que você não entendeu. Eu queria só o limão espremido, não a limonada. Ele falou, isso aí é limão espremido. Eu falei, não, tá doce. Quando eu falei, tá doce, ele olha para mim e diz assim, impossível. Ele falou, eu vi o cara da cozinha espremer, isso é só limão. Eu pensei, eu tô maluco. Peguei, dei outro golinho, falei, tá doce. E o cara na minha frente sustentando, não pode. O pastor do outro lado da mesa passou a mão, pegou o copo, tomou, fez uma cara de azedo, falou, subirá, pelo amor de Deus. Tem nada de doce nisso. Eu pensei, tô louco. Tomei a terceira vez, terceiro golinho, falei, tá doce. Ele tomou de novo, falou, tá azedo. Todo mundo na mesa foi pro tiratema e todo mundo fez careta de azedo e dizia, de onde você está vendo doce? Nessa hora eu lembrei. Eu falei, cara, é o jejum. A sua capacidade degustativa ali, das papilas degustativas, como chamam, ela fica tão aguçada que eu estava percebendo a frutose do limão que ninguém conseguia perceber. Por que eu estou falando isso? Falei, pastor, espiritualmente, contando para ele, eu sinto que o jejum tem feito por mim o mesmo que fisiologicamente ele faz pelo meu paladar. A capacidade de perceber algumas coisas que antes parece que eu não percebia. Então tem hora que eu estou diante da palavra. Eu fico dizendo, isso sempre foi doce desse jeito. E eu é que não percebia. Há momentos que eu estou naquele ambiente de adoração e eu digo, essa presença sempre foi extraordinária dessa forma e eu é que não percebia. E eu falei para ele, desde que isso começou a ser experimentado, eu realmente estou obcecado, porque Deus começou a me chamar a atenção para esse lugar, a um ambiente de plena alegria. Sabe, nós somos um povo que entende o que é andar em vitória, que reconhece as bênçãos de Deus, mas nós precisamos ajustar o nosso foco. O apóstolo Paulo disse, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Algo tão extraordinário, quando você olha para a igreja do início, lá do livro de Atos, esse povo era perseguido, caluniado, difamado, preso, torturado, e esses caras eram mais cheios de alegria do que a gente que tem tudo e vive reclamando. Então, alguma coisa está bagunçada no nível de profundidade do que nós temos experimentado. E a minha mensagem não é sobre jejum, mas a ideia é como preservar, ou até mais do que só preservar, como desenvolver a sensibilidade para com Deus. Porque nós não podemos deixar de acessar esse lugar. E uma coisa que parece óbvia, mas talvez a gente tenha que parar de tempo em tempo pensar. E nessa manhã eu senti Deus dizendo comigo, não foca a ministração em relação a equipá-los para o ministério. Chame eles para um lugar mais profundo comigo. Então essa é a minha missão. Vocês vão receber muita coisa de Deus esses dias. Mas eu sinto que Deus quer nos levar a um lugar de aprofundar o relacionamento com Ele. É muito fácil eu e você, à medida que o ministério vai se desenvolvendo, a gente entrar naquele piloto automático de realização e deixarmos de ser crentes,
de ser gente piedosa, que ama profundamente ao Senhor, que depende dele, a própria roda do ministério virando noite e dia, principalmente no ritmo alucinante que às vezes a gente se permite, tem nos roubado, né, de muita coisa. E eu não quero que você diminua o ministério, mas de alguma forma nós não podemos perder aquilo que deveríamos ser em Deus. E a primeira coisa que Deus tem me feito entender nesse processo é: quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem não valoriza, não busca. Então Jesus falou assim com toda a clareza, lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Seu tesouro, sua percepção de valor, se torna um trilho que te direciona. E não apenas vira um alvo, vira uma força motriz, né, que faz com que você vá na direção daquilo. Então tudo que você dá valor te atrai. E de alguma forma, eu e você precisamos entender que nós precisamos ter uma cultura crescente, progressiva, de valorizar a Deus. Eu sei que parece não só óbvio, mas quase contraditório, porque às vezes nós pensamos: não, eu estou dando minha vida para isso. Mas pense comigo. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 1, Paulo diz: agora que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ele diz: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, né? Onde ele está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto. Se buscar e pensar as coisas do alto e de cima fossem automáticas, não haveria orientação para que a gente fizesse. E ele não está falando de alguém que não teve a experiência. Ele diz: vocês já morreram com Cristo, vocês foram ressuscitados, então foca nisso. Porque há uma percepção diferente quando nós começamos a dizer: não, isso aqui é mais importante do que isso. E esse ajuste, ele calibra o nosso coração de uma forma que você não percebemos. Quando eu comecei, dirigido por Deus, falar mais sobre jejum no início do ano passado, escrevi um livro sobre isso, uma palavra que Deus me deu, e eu falei bastante por aí. O título dela é uma pergunta: fome de quê? E eu comecei a perceber que a fome, ou o que vamos chamar de interesse, é algo muito sério no reino de Deus. Enquanto eu falava a respeito disso, eu lembro que encontrei um outro amigo que falou: Luciano, eu ouvi um outro colega, eu nem sei quem é o colega para poder dar o crédito, dizendo que a fome é a moeda do reino. A gente não gosta de ouvir essa expressão moeda, principalmente quando falamos de um relacionamento com Deus e de uma aliança que é baseada na graça. Mas eu lembro que ele citou Isaías 55:1. Todos vocês têm sede, venham às águas. Vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ele falou: como é que se compra sem dinheiro? Ele diz: no reino de Deus, a moeda de troca não é o dinheiro, é a fome. E sabe, Deus vai usar exemplos na Bíblia para falar sobre venha comprar. Não só quando Jesus, na parábola das virgens, fala sobre comprar azeite, mas no Apocalipse ele diz: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, colírio para ungir os teus olhos, vestes brancas. A linguagem de comprar não é mera transação comercial, mas Deus está dizendo: você precisa adquirir, eu sou a fonte. Existe algo que te dá acesso ao que eu disponibilizo. E eu achei muito interessante essa abordagem, mas eu comecei a perceber, depois dele me chamar a atenção para isso, que não é só a fome. Às vezes Deus vai usar a expressão como a sede. O próprio texto de Isaías 55 fala de sede. Isaías 44:3 diz: derramarei água sobre o sedento. Para quem Deus vai dar água? Para quem quer água, para quem vai valorizar a água, para quem não vai desperdiçar água, para quem vai aproveitar a água. E eu comecei a perceber que o ambiente comum, na verdade, é o interesse. Fome, sede, né? São várias perspectivas usadas. Então Jesus diz: não deis aos cães o que é santo, e não lance pérola aos porcos. O que ele está dizendo? Que não valoriza, não deve ter acesso. Isso se repete ao longo da Escritura. Outro dia alguém me perguntou: pastor Luciano, pelo amor de Deus, me explica como é que Jacó conseguiu comprar a bênção de Esaú. Como que uma trama enganosa daquela fez validar um princípio no plano espiritual? Eu falei: a Bíblia não diz que Jacó comprou de Deus?
A Bíblia diz que ele faz uma proposta para o seu irmão. Mas ele foi abençoado. Falei, na hora de explicar, a Bíblia diz que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Jacó não comprou de Deus. Jacó fez uma negociata com seu irmão. Quem perdeu de Deus foi o que desprezou. Porque quem não valoriza, não tem acesso. E ao longo de toda a Escritura, isso é um ponto comum. Por que eu estou tocando nesse assunto? Nós não vamos ter um profundo nível de sensibilidade a Deus, para com Deus, sem um profundo nível de valorização. Mas então a pergunta prática é: o que impede a mim e a você de valorizar Deus? Em Mateus, no capítulo 6, a gente citou o verso 21, Jesus diz: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Mas no 24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Jesus está falando que muitas vezes o nosso foco está dividido. E muitas vezes nós valorizamos outras coisas, e essas coisas começam a ganhar terreno, lugar e espaço. E a gente não percebe que a valorização de outras coisas, ela carrega consigo, em detrimento dessa alta valorização, a desvalorização de outra. E o que eu percebo, talvez a nossa geração esteja sujeita a algumas coisas que nenhuma outra geração esteve em termos de distração. Mas o que eu percebo é que muitas vezes nós temos um concorrente que nós não nos damos conta. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, Jesus fala que uma das sementes caiu entre espinhos. A semente é a palavra. Mas a Bíblia diz que os espinhos cresceram e sufocaram a ação da palavra. Pergunta é: o que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na minha e na sua vida? Em Lucas 8,14, Jesus explica, e ele diz que eles foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. Primeira coisa, sufoca as preocupações. Se você pegar a pirâmide social, tirando o topo, que é uma proporção percentual pequena, que está bem tranquilo materialmente, a maioria vive preocupações. Você pega pelo menos metade da pirâmide para baixo, né? A preocupação é gigantesca. Tem gente que levanta a trabalhar com uma única preocupação: ele tem que garantir a sobrevivência. Ele não está falando de conquista. Isso é algo que aflige, sem dúvida, muita gente. As preocupações são um dos pontos. Mas tem gente que rompeu, que está na parte de cima da pirâmide. E aí ele saiu da preocupação, porque agora ele está na riqueza. E aí ele troca uma distração por outra. Agora, algo que em qualquer lugar que você esteja na pirâmide, você precisa tomar cuidado. Se você está no terreno da preocupação ou da riqueza, a Bíblia diz: os prazeres dessa vida. Quando a gente fala de prazer, a gente não pode achar que estamos falando só de coisa pecaminosa. Como eu disse, Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. Mas existem outros prazeres que eles não são, em essência, algo negativo. Mas eles podem ser prejudiciais. Eles podem nos levar a uma supervalorização deles, e sem que a gente perceba, algo começa a acontecer em relação ao valor que eu e você deveríamos dar a Deus. Em 2 Timóteo 3,4, a Bíblia fala de gente que se tornaria mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quando você olha essa frase, parece estar falando do não crente. Mas isso não cabe para o não crente. Quando você vê a lista de adjetivos que está classificando essas pessoas antes, você fala: é o não crente. Mas não tem chance de ser o não crente. Porque a Bíblia não está dizendo que se tornou amigo dos prazeres em vez de ser de Deus. Diz que se tornou mais amigo dos prazeres do que é amigo de Deus. E o ímpio, ele é inimigo de Deus, diz Romanos 5. Ele está na inimizade. Para estar em amizade, alguém tem que ter saído do lugar onde estava pela conversão, se aproximado, ter começado a desenvolver alguma coisa aqui. O problema é que em algum momento essa amizade já não era tão atrativa como foi, e um outro melhor amigo apareceu no cenário. E algo que eu e você precisamos levar em conta é como alguém que já entrou na categoria amigo de Deus
consegue começar a ficar mais amigo da outra coisa do que de Deus. Ele não virou inimigo, ele não meteu o pé, não foi por pecado, não é disso que nós estamos falando. Agora, de quem eu e você queremos ser amigo? Consciente ou inconscientemente, de quem nos agrada. Eu lembro no início do pastorado, logo ali no primeiro ano, eu sempre me orgulhei de ser muito sincero, honesto e falar a verdade. Eu tive que aprender a falar em amor, com modos, né? Dei muito trabalho ao longo dos anos para o Espírito Santo, para a minha mulher, o discipulador, para todo mundo. Mas eu lembro do primeiro ano do pastorado, um irmão da igreja um dia me procura. E ele já chega e me pegou na época que a minha filosofia de vida era bateu, levou. Ele já chega reclamando, eu faço de tudo para ser seu amigo, eu não consigo. Eu tento e não consigo. E fulano que não faz nada é seu amigo. Eu olhei para ele e falei, você já parou para pensar que fulano é legal? Que é gostoso estar com ele? Ele falou, o que o senhor está falando? Eu falei, você não entendeu? Você é um mala. E sem alça, falei, ninguém aguenta ficar perto de você. Você reclama de tudo, de todos, o tempo todo, você não é agradável. Falei, cara, eu sou obrigado a ser seu pastor, não sou obrigado a ser seu amigo. Eu não quero ser seu amigo. Eu vi a criatura implodindo na minha frente. Hoje eu falo para Deus, se o Senhor me der uma chance, eu falaria a mesma coisa de jeito diferente. Mas falaria a mesma coisa, mas com muito mais jeito, né? Mas por que eu estou dizendo isso? De quem a gente quer ser amigo? De alguma forma, você tem que ter elementos em comum. Então, assim, Samuca e Davi tem muita coisa que me agrada, que me faz suportar o fato de eles serem corintianos, né? Tem que ter algo que você fala assim, cara, eu quero estar junto, eu quero estar perto, dá vontade de estar. Então a pergunta é, alguém já foi amigo de Deus porque valorizou isso, mas agora está se tornando mais amigo de prazeres do que de Deus? Que percepção é essa que está sendo mudada ou fragilizada? Como alguém como Davi que diz aqui tem plenitude, alegria, está olhando pelo terraço e interessado num outro tipo de prazer em relação a uma mulher que não é sua esposa. Como a gente, não é falta de consciência, gente, não é falta de informação. Existe alguma coisa a respeito da percepção de valor que eu e você precisamos tomar muito cuidado. Então, Tito capítulo 3, verso 3, estou falando isso porque outro dia quando eu falei mais amigo dos prazeres do que de Deus, um cara falou, não, está falando do ímpio. Eu falei, o ímpio não é amigo. Tito 3,3 fala que nós no passado, ou seja, antes da conversão, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de prazer. Na verdade, quando nós falamos do ímpio, alguém que não nasceu de novo, ele é escravo. Quando nós falamos de alguém que está querendo ficar mais amigo, existe um flerte. Por quê? Existe um terreno e um leque de prazeres que Deus nos deu, que eles não são necessariamente pecaminosos, mas não significa que não sejam delicados. Não significa que a gente não tenha que saber como lidar, ou como diz a propaganda, que a gente tenha que apreciar com moderação. Então, de alguma forma, o que eu tenho percebido, que muitas vezes nós estamos nos inclinando para um lugar. Tiago capítulo 4 diz no verso 1, de onde procedem as guerras e as brigas que entre vocês? E diz, de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? De alguém falou, pastor, prazer não dá conflito, dá realização. Eu falei, dá realização quando você alcança. Mas quando você está só cobiçando e não tem? Ele falou, não pensei nisso. Ele falou, é isso que gera guerra, é isso que gera disputa. Então, assim, é gente que não aceita não ter sido colocado num cargo que foi dado para o outro. É gente que não consegue ter alegria porque o seu irmão prosperou mais do que ele. Porque nós temos um anseio por algumas coisas que nós botamos neles, uma dependência de realização, que eles vão gerando conflitos. E eles ainda não são pecado, mas eles podem não só nos levar para lá, mas mesmo que não leve, eles podem nos comprometer o acesso. Então vamos lá na primeira lógica. Se quem não valoriza não busca, e se o que nos impede de valorizar mais é a valorização das outras coisas em detrimento do valor que damos a Deus, então a resposta não é apenas valorizar mais a Deus. Claro,
Pastor, como que ninguém em 2000 anos de história do cristianismo teve essa brilhante ideia antes? A gente tem essa ideia brilhante o tempo todo. Todo início de ano você fala, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou buscar a Deus. Então a questão não é só eu e você parar e dizer, tem que dar valor. Aí nós vamos voltar lá no Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Existe alguma coisa onde Deus pode nos levar a um lugar de percepção que eu e você ainda não tivemos. Então essa valorização de Deus em detrimento do resto não pode ser só no nível do assentimento mental. Ela precisa entrar no lugar de revelação. Ela precisa acontecer nesse nível de descoberta, onde Deus consegue um espaço na minha e na sua vida para nos ajudar nesse nível de compreensão. Então, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 7 e 8, o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Lucro e perda aqui, ele, apesar de usar uma linguagem financeira, material, nós sabemos que não é desses valores que ele está falando. Mas ele está falando de valores, percepção de valores. Ele diz, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi ou considero perda todas as coisas, as considero como lixo para ganhar a Cristo. Quando eu olho essa declaração de Paulo, o que levou Paulo a dar um perdido em qualquer outra coisa que antes tinha valor? Paulo não está falando de pecado, que para mim era lucro, que é a percepção que eu tive desse texto, e que muitos de vocês podem ter tido. Antes de converter, que para mim era lucro, bebidas, baladas, prazeres, e a lista vai longe. Ah não, agora entendi que isso é morte espiritual, deixei de lado. Ele diz, eu considero perda todas as coisas. Então todas as coisas é coisa boa e coisa ruim. Mas tem coisa boa, que ele dava valor como coisa boa, que ele falou, eu dei um perdido nelas também. Por quê? A percepção de valor do Senhor entrou num lugar diferenciado. Quando ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, eu acho interessante que essa palavra traduzida, sublimidade, em cada versão ela vem com uma expressão diferente. A suprema grandeza do conhecimento, a excelência, são muitas tentativas de tradução. Essa palavra no original grego, de acordo com os léxicos, é hiperétio. Ela significa sobressair-se, destacar-se, elevar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder. Ela fala basicamente de proeminência. A pergunta é, ele está falando da proeminência do conhecimento, como se o conhecimento é que fosse proeminente, ou ele está falando do conhecimento daquele que é proeminente? As duas coisas estão dentro da mesma declaração. Paulo diz, antes eu tinha um nível de conhecimento aqui, e a minha percepção ou conhecimento hiperétio elevou-se. Eu entrei no lugar de percepção daquele que se sobressai, daquele que tem tamanho e valor, que quando você considera isso é algo tão extraordinário, aquilo que antes era importante, você diz, agora desvalorizou pelo referencial de comparação. A pergunta é, como se entra nesse lugar de percepção? Como eu e você podemos, como Davi, dizer, tu me farás ver os caminhos da vida? Como a gente acessa essa percepção? Quando eu e você nascemos de novo, a gente sabe que a nova natureza, que a natureza de Deus nos foi dada, uma velha não foi embora. Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, nela carregamos o que a Bíblia chama de carne pecaminosa, a natureza de Adão, que um dia será erradicada na vinda de Cristo. Mas Jesus diz, o que é nascido do Espírito é Espírito. No nosso Espírito, nós recebemos a nova natureza, que nos faz desejar Deus, querer Deus. Quando Jesus usa a expressão, a carne é fraca, lá em Mateus 26, a gente tem mania de pegar isso fora do contexto e dizer o quê? Que tem a ver com pecado. Esse ano, agora em dezembro, vou completar 30 anos de pastorado. Um pouquinho mais pregando, mas de pastorado 30 anos. Desde que eu me tornei pastor, eu passei a ouvir muita confissão de pecado. Eu não sei quanta confissão eu já ouvi. A gente, diferente de piloto, não conta a hora de voo, né? Então não sabe quanta confissão. Mas eu brinco que a maioria dos crentes, eles não confessa pecado, eles justificam.
Então o cara já chega assim e diz: pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Esse é o versículo que eu mais ouvi. Eu olho para alguns e digo: no seu caso ela é forte. E como é que é? Eu falei: ela está ganhando. Se ela fosse fraca, ela estava perdendo. Falei: não, Jesus chamou de fraco. Eu falei: a Bíblia fala de fraquezas da carne em outro contexto. O de Jesus era diferente. Ele chama os discípulos para orar, eles não dão conta, eles dormem. Jesus chega e diz: vigiai e orai, porque o espírito está pronto. Seu espírito nasceu de novo, quer orar. Seu espírito quer adorar. Seu espírito quer buscar Deus. Ele falou: a carne é fraca, ela se indispõe, porque ela não é besta, ela ativa o instinto de sobrevivência. Ela não quer que você vá para esse lugar onde ela vai morrer. Então, no meio desse dilema, o que eu e você temos que fazer? Será que essa percepção dos valores de Deus é espontânea, é automática, que a gente tinha que esperar que, né, a valorização das outras coisas apareça espontaneamente? Ou que a valorização de Deus é intencional? Romanos 8,5 diz: se você inclinar para a carne, morte. Se você inclinar para o espírito, vida. Então ele está dizendo que eu e você precisamos escolher o lado. Então ela é intencional. A pergunta é: como podemos ferir essa miserável, o perdão da palavra, desgraçada da carne, e entrarmos no outro lugar de percepção? Eu acredito que nós precisamos entender, entre outras coisas, eu vou pegar uma da lista, que é o que Deus tem me incomodado. Nós precisamos entender qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã. O que significa negar a nossa carne, até mesmo prazeres lícitos, não por serem pecaminosos, apenas porque a gente diz: nós queremos sufocar você e a sua autovalorização de prazeres, para que o espírito consiga entrar no lugar de perceber isso. Eu falei no início do limão, mas alguns dias depois daquela experiência, eu estava em outra mesa com o pastor, estava almoçando, eu ainda estava no jejum, e quando terminou o almoço, um deles pegou a sobremesa, uma salada de fruta. E quando ele pegou a salada de fruta, ele começou a jogar em cima leite condensado. E quando eu vi aquilo, eu queria pular por cima da mesa, agarrar ele pelo pescoço e dizer: a fruta já é doce. Para quem o limão está doce, você imagina o resto. Eu queria dizer para ele: larga essa desgraça do leite condensado. Mas eu lembrei que eu mesmo, anos atrás, quando consumi açúcar, fiz muito isso. Eu estava tão intoxicado de açúcar que eu não conseguia mais perceber o gosto da fruta. E basicamente o que eu e você precisamos entender é que, espiritualmente falando, nós vamos ter que aprender a tirar um pouco do leite condensado para resgatar a percepção. O exemplo é espiritual, mas para mim pode tirar no natural também. E você pelo menos muito. Gente, diante desse princípio, vamos pensar: qual é? Devia ter pregado sobre saúde. Diante desse princípio, qual o poder da abstinência? E eu quero encerrar, até porque eu não tenho muito tempo. Eu quero encerrar questionando um pouco a importância do jejum. Qual o propósito do jejum? Eu lembro de uma ocasião que eu li a Bíblia toda, de ponta a ponta, separando todos os textos sobre jejum, fazendo as classificações, e eu fiz uma lista de propósitos. Você vai encontrar o jejum como arrependimento, primeiro porque ele está no dia da expiação, segundo Samuel, 1 Samuel 7,6 convoca um jejum para arrependimento. Você vai encontrá-lo para consagração. Número 6 é um dos exemplos de um jejum parcial, envolvendo o voto nazireado, mas tem outros. Você vai encontrá-lo sendo praticado em situações de aflições. Segundo Crônicas 20, né, você vê Josafá convocando o jejum diante de uma guerra que parecia ser perdida. A busca por proteção, Esdras, capítulo 8, 21 a 23. Salmo 35, 5, Davi jejuando por pessoas em situação de enfermidade. Daniel entrando na intercessão. A lista vai longe. Mas algo que Deus me chamou a atenção no início do ano passado.
Ele falou, você precisa fazer uma distinção entre propósitos secundários e primário. Eu falei, como é que é? Ele falou, os propósitos secundários podem ser diferentes entre si, mas todos convergem no mesmo, que é o propósito primário. Qual o propósito primário do jejum? Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, oração, súplicas e jejum. Buscar a Deus é o propósito primário do jejum. Em Joel, no capítulo 2, no verso 12, Deus diz, voltem-se a mim de todo o coração, e isso com jejuns. O foco do jejum é nos levar a Deus, primário. Agora, secundário pode ser diferente. Quem está jejuando por arrependimento, ele está buscando a Deus. A busca a Deus é específica para tratar com pecado. Quem está jejuando por consagração, está buscando a Deus. A busca também diz respeito ao pecado. A diferença entre os dois que estão buscando a Deus é que um quer vencer o pecado já cometido e ser restaurado. O outro não quer cair no erro do primeiro e quer ganhar a batalha antes. Mas todos estão buscando a Deus. Seja por livramento, seja agora, a pergunta é, o jejum sempre precisa de um outro propósito secundário que não seja buscar a Deus? E a resposta é não. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 2, de uma profetisa chamada Ana, que adorava noite e dia, não só corações, mas com jejuns. Ela não estava só todo dia, mas frequente. E ela entra nesse lugar só para ministrar ao Senhor. Atos capítulo 13 nos mostra a igreja reunida em Antioquia. E a Bíblia diz, enquanto eles estavam ministrando ao Senhor, outras versões dizem adorando, que é um dos significados da palavra, e jejuando. Eles não estão fugindo de perseguição, eles não estão no meio de uma crise, eles não estão no meio de aflição. Não existe situação emergencial. Eles pularam direto para o primeiro. E parece que de alguma forma só o primeiro não nos é atraente. Mas se a gente tiver com problema, vamos colocar o jejum. É lógico, situações extremas requerem medidas extremas. Eu não estou dizendo que o crente só jejua com problema, está melhor do que o que não jejua nunca. Eu só estou dizendo que a gente tinha que ir além. Há um lugar, quando você começa a dizer, eu vou fazer isso para buscar Deus, que tem o poder de quebrar essas estruturas que nos roubam a percepção espiritual e nos devolver essa capacidade de perceber os deleites espirituais. O que você encontra em comum nesses dois exemplos de gente que foi direto para o topo do propósito primário? Além dos dois estarem no Novo Testamento, além dos dois buscarem a Deus sem nenhum outro motivo a não ser desejá-lo, o que esses dois textos têm em comum é um nível diferenciado de percepção por profético, a voz de Deus. Quem essa mulher, Ana, se torna? Profetiza. O que acontece em Atos 13, enquanto eles estão adorando, ministrando ao Senhor? A Bíblia diz, disse o Espírito Santo. Nesse ambiente de valorização, a percepção para com ele começa a mudar de forma diferenciada. E nós precisamos entender o que é que se cultiva aqui, nesse lugar primário. Eu não estou falando apenas o fato de que você vai ter uma palavra diferenciada para alimentar o seu povo, né? Eu não estou falando de mero direcionamento para o cumprimento do propósito. Existe uma percepção de intimidade com Deus. Eu comecei a perceber de uma maneira diferenciada isso no relacionamento com Deus. E há uma lógica na Escritura. Por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo está falando que o marido não tem domínio sobre o próprio corpo, e sim a esposa, vice-versa. Ele chega no verso 5 e diz, não vos priveis um ao outro. Ele está falando de intimidade física. E ele está dizendo que o casal tem que viver em avivamento nessa área também, porque diz, não se privem um ao outro. Mas ele diz, a única exceção, ele diz, a não ser. Qual é a única exceção? Ele diz, com mútuo consentimento, os dois de acordo, para vos dedicardes à oração. Então o que ele está dizendo? O momento de intimidade é uma bênção de Deus, é um nível de deleite que não tem que ser classificado como pecaminoso para o casal cristão, mas Deus diz, tem hora que você tem que dar uma pausa nos prazeres inferiores para poder entrar na percepção dos prazeres superiores.
Traduzindo, tem hora que você precisa deixar o leite condensado para voltar a descobrir o quão doce pode ser a fruta. E de alguma forma, eu sinto que Deus quer nos acordar para isso. Eu quero mencionar aqui a frase de um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz: quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas eu ouso dizer ao contrário. Quando o significado, a percepção de valor de Deus, ela volta a se elevar, o jejum será restaurado. Eu não estou dizendo o que você tem que fazer. Jesus só disse: quando jejuardes. Ele não disse se, então o jejum não é opção. Mas ele não falou a periodicidade do jejum, ele não disse o tipo, ele não disse a duração. Então cada um tem que entender isso em Deus. Mas de alguma forma, nos últimos anos, Deus tem me chamado com uma certa insistência para o lugar do jejum prolongado. E alguma coisa aconteceu, a ponto de no início do ano passado eu ter dito para Deus: o Senhor não precisa me chamar mais, se o Senhor não me parar, isso vai ser parte do meu estilo de vida. Se de alguma forma não houver nenhum conselho médico, e até agora meu médico está empolgadíssimo, porque eu estou fazendo 2 desses jejuns prolongados por ano, um a cada semestre. Ele está empolgadíssimo com os resultados, com tudo que está mapeando no meu corpo em termos de saúde. Então ele falou assim: ó, não tem nenhum motivo para te parar, a não ser te incentivar. Mas eu falei para Deus: o Senhor não precisa pedir mais. O que eu estou descobrindo sobre o açúcar da fruta é algo tão extraordinário que eu não quero mais a porcaria do leite condensado. E de alguma forma nós precisamos entrar nesse lugar onde a gente consiga manter essa percepção. A maioria dos homens e mulheres de Deus da Bíblia e da história nunca caíram no começo. Caíram depois de avanço no relacionamento com Deus, caíram depois de conquistas, caíram depois de realização. Ou seja, nenhum de nós está acima de qualquer suspeita. Nenhum de nós pode achar que o tempo, a experiência, o avanço nos garante. Pelo contrário, pode até nos enredar. E nós precisamos nos manter crentes. Eu tenho um pastor amigo que ele sempre brinca e fala: cara, é tão legal quando conhecido um pastor também ser crente. E a gente ri, mas não sabe se chora. Porque eu e você precisamos entrar num lugar de profundo quebrantamento, de entrega, de rendição, de piedade. Porque a verdade, quanto mais crente eu e você fomos, menos pesado o ministério se tornará. Mais prazeroso ele será. Mas melhor do que o prazer do ministério é a sensação de estar agradando aquele que eu e você queremos agradar. Então, eu encerro aqui minha parte te encorajando a não só preservar a sua sensibilidade para com Deus, mas principalmente a desenvolver essa sensibilidade. Mas mais do que apenas a gente dizer: puxa, eu tenho que ler a Bíblia, eu sou crente, pastor, eu tenho que orar. Nós precisamos entrar num lugar onde isso se torne tão atraente que a gente diga: eu não vou ser seduzido pelas outras coisas. Nós não vamos abandonar a palavra e a oração só porque tem mesa para ser servida, né? Que eu e você não venhamos nos perder no meio do processo ou tentar fazer isso aqui funcionar só no piloto automático. Porque na presença dele continua havendo plenitude, alegria e delícias. Gente, há deleites espirituais. Há um lugar em Deus onde essas coisas te satisfazem de uma forma tão tremenda que você fica olhando para outras coisas e diz: eu não preciso de mais nada disso. Contentamento não diz respeito a apenas uma restrição. Tem que parar porque está bom. Eu tenho descoberto que tem a ver com um tamanho nível de satisfação no que é mais importante, que o que é menos importante não se torna tão atrativo. Dezembro do ano passado, completei 50 anos, minha esposa falou: eu sei que a cada década você faz um balanço diferenciado. Como é que você está se sentindo aproximando dos 50? Eu falei: estou em crise. Ela falou: por que crise? Eu falei: amor,
Teve um monte de coisa que nós desejamos a vida inteira. A gente queria, mas não podia. Ela falou, é verdade. Eu falei, agora que eu posso, eu não quero. Porque de alguma forma essas coisas não são mais tão atraentes, não são fascinantes, não são importantes. E sabe, eu e você precisamos parar de mirar o lugar de realização errado. O lugar de realização não é o tamanho do seu ministério, não é honra ou reconhecimento. O lugar de realização não é prosperidade material e financeira. As coisas mudam quando nós começamos a ver os caminhos da vida. Você começa a descobrir que tem algo tão profundo em Deus, algo que te preenche tanto nesse lugar. E Jesus falou, foca nisso. E disse, se você buscar isso primeiro, o resto vem de lambuja. Por quê? Ele está dizendo, se essas coisas não são concorrente para você, eu não tenho nenhum problema de te encher delas. Mas se elas vão te roubar de mim, se coloca no lugar de Deus um pouco. Imagina Deus ouvindo suas orações por um monte de coisa que você quer. E Ele pensando, se eu der tudo isso, toda essa fama, esse destaque, esse sucesso, essa provisão, eu vou perder um pouco do relacionamento com Ele. Você sendo Deus e amando a você do jeito que Deus ama, você ia dizer, eu vou perdê-lo para isso? Qual a lógica? Mas quando de alguma forma ele se torna o nosso maior tesouro, e a gente não corre o risco de como aquele anjo da igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, e disse, eu posso continuar te dando, inclusive você pode cuidar do candeeiro, eu não tiro de você. Mas ele está dizendo, para não perder de você, eu tiro qualquer coisa, até o ministério. Se a gente entender isso, as coisas começam a mudar. A minha oração é que vocês vivam tudo de extraordinário em todas as áreas da vida de vocês, mas como uma consequência de que o cerne de tudo foi profundamente preenchido por meio de um relacionamento com Deus. E minha orientação, procure entender em Deus o como, o quando, a maneira, a periodicidade, o jeito. Mas o jejum não deveria ser algo tão esporádico e nem tratado como opcional. Ele é uma ferramenta combinada à sua irmã gêmea oração, maior do que nós imaginamos. Meu Deus, sua palavra foi compartilhada. Se o Senhor não fizer aquilo que de sobrenatural o Senhor pode fazer, será só uma palestra. Mas nós queremos para mais do que isso. E nós confiamos que o Teu Espírito trará percepção. Nós oramos como salmista. Faz-nos ver os caminhos da vida. A entender não por mero assentimento mental de que na Tua presença há plenitude de alegria. Que esse lugar não só volte a ser desejável, mas seja mais do que jamais foi. Que a percepção de valores no Senhor possa...